Hoje é dia 4, quarta-feira, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então, bora tomar um café da manhã juntos e discutir um pouquinho sobre as maluquices que estão rolando no Brasil. A nossa novela preferida, cá entre nós, tá assustadora. Parece que o Alexandre de Moraes não quer recuar, vai dobrar a aposta. Mandou recado para os seus inimigos internacionais e disse que ele não vai se curvar de forma alguma. Isso acontece depois que o próprio Lula endossou o discurso do ministro Alexandre de Moraes de que os Estados Unidos não têm que dar palpite aqui. É só esperar que a sanção vem. Não vai demorar. Outro ponto. Vamos falar do Luciano Hang, que acaba de ser condenado numa condenação, ao meu ver, absolutamente absurda. Uma coisa sem precedentes aqui na República das Bananas. Também tem juiz sendo condenado. Pois é, você lembra dele? Do Bretas? Acaba de ter uma condenação, e uma condenação grave, uma das piores condenações que um juiz pode ter aqui no Brasil. Enquanto isso, a gente vai acompanhando, o que está acontecendo também com a deputada federal Carla Zambelli. Pois é, a Carla Zambelli acaba de entrar na mira direta agora da oposição junto com o Supremo Tribunal Federal. Todos trabalhando em absoluto conjunto, em absoluta sintonia contra a oposição. Por outro lado também, vamos falar de algo muito grave da economia. Pois é, você sabia que o Mercado Livre, Shein, Shopee podem dar adeus ao Brasil? Aqui vai sobrar só o que o governo quer. Já foram feitos alguns anúncios, inclusive, de substituir o Mercado Livre porque é o Correios. Os Correios querem lançar uma plataforma própria. Os caras não dão conta nem de se manter em pé. Imagina montar uma plataforma própria. Querem chutar o Mercado Livre aqui do Brasil. É mais assustador do que você imagina. E vamos falar do Coronel Tadeu. Sabe quem é ele, não? Pois é, vai ouvir falar muito desse cara, porque ele é o suplente que vai assumir no lugar da Carla Zambelli. E aí a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Vamos falar também para 2026. A gente não vai deixar de falar sobre o que rola para 2026, não. Uma nova especulação mostra que o plano B do Bolsonaro está mudando, mas o plano C parece que continua o mesmo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tem muita informação de extrema relevância para você que acompanha a gente aqui no canal, que gosta de se manter bem informado, gosta de entender de política, tá bom? Então não esquece também de curtir e compartilhar. E bora lá, bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá logo, logo. Então bora para cima. É o seguinte, pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já mostrou que veio. Não vai recuar e, se preciso for dobrar a aposta, vai dobrar. Ele disse que a única forma dele se curvar para o Donald Trump é se ele mandar um porta-aviões para o Lago Paranoá. Isso ele falou numa entrevista a uma revista norte-americana, a The New Yorker. Agora, parece, mas só parece que ele resolveu subir o tom ainda mais. Daqui a pouquinho, se precisar, ele manda até investigar o Donald Trump. Olha só o que traz aqui a notícia do jornal Metrópolis. Em meio à polêmica, Moraes manda recado para inimigos internacionais. Quem seriam os inimigos internacionais? Teve um evento, e nesse evento o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, passou a discursar. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afirmou na terça-feira que o Tribunal Superior Eleitoral será inflexível na defesa da democracia contra os inimigos, sejam nacionais ou internacionais. O recado foi claro. Donald Trump não vem interferir aqui nas eleições, porque aqui quem manda é a gente. É isso que o recado do Alexandre de Moraes soou para todo mundo que viu. Moraes discursou ao participar da cerimônia de desencerramento da fotografia dele na galeria do ex-presidente do TSE. A celebração foi concorrida, prestigiada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, e pelos ministros colegas de Moraes do STF, entre outras autoridades.
A fala de Moraes ocorre no momento em que o STF autorizou a abertura de um inquérito para apurar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Olha, fica claro e evidente que o ministro Alexandre de Moraes não vai recuar. Agora, no meio dessa queda de braço, tem gente grande aí brigando. Primeiro, Google e Meta disseram que o Brasil está deixando de ser uma democracia ao começar hoje o julgamento que vai regulamentar as redes sociais, que é uma violação ao direito brasileiro, porque tira, né, das big techs, tira também dos cidadãos que, como diria, dos cidadãos também, que fazem conteúdo na internet, o direito da ampla defesa e do contraditório. Se algo que eu disse aqui pode ser considerado como um discurso de ódio, peraí, como é que eu vou me defender disso? A Google e a Meta já entrou na briga, mas o STF, né, disse estar inflexível. O próprio presidente do STF, que é o Barroso, dobrou a aposta e disse que vai regular sim. Vamos lá. E o jogo já começa a mostrar as caras. Vocês devem conhecer essa figura. O político... Não, peraí. Ele nunca foi político. Ele nunca se candidatou. Agora, um brasileiro poder se manifestar sobre quem ele gosta ou deixa de gostar, já é uma outra história. Olha só o absurdo, o disparate disso aqui. TSE torna dono da Havan, o Luciano Hang, inelegível por abuso de poder econômico. Ora. O Luciano Hang não vai poder, de forma alguma, concorrer à eleição para senador. E ele tem chance de ganhar em Santa Catarina com toda certeza, mas ele nem falou o que queria. Por que já estão tão preocupados? Olha, presta atenção, todo aquele que tiver uma chance maior de entrar no Senado, tiver o espectro da direita, pode ter certeza que vai estar com a mira em cima da cabeça dele. O empresário Luciano Hang foi condenado no TSE por abuso de poder econômico, que teria sido cometido lá em 2020, né, nas eleições que aconteceram antes ainda das eleições presidenciais, ou seja, eleição municipal ainda de 2020. Né? Também foram condenados o ex-prefeito da cidade de Santa Rosa, Alcides Vince, e o atual chefe do Executivo Municipal, Anderson Matei. Todos dois são do PP, do Partido Progressista, do Ciro Nogueira. O caso investigado, presta atenção na loucura disso aqui. O caso investigado foi 4 dias antes do primeiro turno das eleições municipais de Santa Rosa, naquele ano. Na ocasião, o empresário visitou o município gaúcho, supostamente para anunciar a futura instalação de uma loja da Havan. E aí o showmício, na presença de políticos, foi transmitido nas redes sociais do candidato Matei e do prefeito Vicini. Olha, vamos lá. Se você for observar isso, vai ter que tirar muita gente, mas muita gente, né, das eleições. Vamos lembrar que teve um sujeito aí que não é muito conhecido, não, já que a gente está falando de eleições municipais, não é muito conhecido, não. Ou se é conhecido, não é muito bem quisto. Chama Lula. O Lula fez um evento com outra figura que também não é muito benquista, chama Boulos. Pediu voto pro cara antes da hora, usou dinheiro e verba pública federal para fomentar a campanha do cara, sindicatos e outras entidades enfiaram dinheiro no comício que aconteceu antes do período eleitoral liberado, o TSE reconheceu o erro e falou: deixa o menino pegar uma multinha de R$5.000. Tá de sacanagem, pô? Agora o outro vem e fica inelegível. Cabe recurso ainda, mas assim, o jogo aqui já foi demonstrado para todo mundo o que vai rolar em 2026. Outra figura que vai ficar inelegível é um juiz, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá. Dentro da Operação Lava Jato, você deve lembrar que o Moro e o Deltan Dallagnol eram figuras, né, mais conhecidas. E aí, vamos deixar muito claro que o Moro, né, foi literalmente uma decepção para grande parte do país.
a esperança que se impôs ao Moro, a esperança de uma nova visão do combate à corrupção, e o Moro fez muita coisa errada. Entre nós, que a gente que é da área do direito, viu, não tem que juiz ficar trocando conversa com procuradores, né? Nem é o Procurador-Geral da República. Se a gente for comentar o que acontece hoje no STF, o Moro é bebezinho, né? Não chega nem aos pés. Mas o Moro errou muito, e depois que entrou na política, aí é que é pior. Só que tinha uma figura que também tem, né, uma participação ativa da Lava Jato, Marcelo Bretas. O Marcelo Bretas foi condenado, a pior pena que um juiz pode ser condenado, a aposentadoria compulsória, ou seja, ele para de trabalhar, vai continuar recebendo salário, é o sistema. Me diz qual outro brasileiro tem essa punição e penalidade aí contra ele? Ninguém, né? Então existe um disparate aqui no princípio da igualdade, que são todos iguais, mas uns bem mais iguais que os outros. Só que eu não estou aqui para criticar o Bretas, não. É o sistema que eu estou criticando. O Bretas, ele foi condenado por unanimidade no CNJ. O Conselho Nacional de Justiça puniu o juiz Marcelo Bretas com aposentadoria compulsória, a mais grave das penas disciplinares. Nesse caso, o magistrado se aposenta, mas continua recebendo o salário, só que é proporcional, né? Ou seja, leva em consideração o tempo que ele está lá, mas é proporcional. Bretas respondia a 3 processos no CNJ ligados à Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. O relator apontou desvios, como tentativa de negociar penas. Olha só, vamos adequar as penas aqui, vamos articular as penas. A gente não está vendo isso no STF, não? O tempo inteiro? Pressão contra investigados. Alguém viu pressão contra investigados acontecendo no STF, no julgamento do golpe Tabajara? Viu, né? Então, pressão contra investigados. E direcionamento de acordo de colaboração. Ora bolas, o juiz não pode nem participar de uma colaboração premiada. E aqui a gente viu um juiz conduzindo contra o Mauro Cid, inclusive ameaçando. O Mauro Cid deu até chilique, né? Alta patente do Exército Brasileiro, tremendo na frente do Alexandre de Moraes. O Bretas foi afastado ainda em 2023. E aí, afastado, ele já declarava, né, que pode concorrer a um cargo ao Senado Federal ou deputado federal. Vai se tornar inelegível. A defesa do juiz alegou que o voto do relator não considerou todos os elementos dos autos, incluindo as testemunhas que apontavam todas as ausências das irregularidades e o próprio parecer do Ministério Público Federal. Ou seja, o parecer do Ministério Público foi pela não condenação, mas mesmo assim, né, por unanimidade, Marcelo Bretas tá fora. Já era. Não pode mais. Tá? Dá só a impressão, né, de que algumas figuras são condenadas não porque fizeram, mas por quem eles são. Só impressão, tá? Vamos lá, vamos falar desse caso polêmico aqui. Polêmico pra caramba. Esse aqui é o advogado João Neto. Foi até TikToker, né? Muito conhecido nas redes sociais. E o João Neto, né, tinha um bordão de no coco e no relógio, tinha umas falas muito polêmicas. E aí ele teve um vídeo vazado onde ele agrediu, ou supostamente agrediu, a companheira dele, uma menina bem mais nova do que ele, e caiu com o rosto no chão, machucou, né? Depois de um empurrão, uma coisa assim, né? Só que agora ele foi condenado. Então, o advogado João Neto é condenado a 4 anos de prisão por agredir a ex. O advogado criminalista João Francisco de Assis Neto foi condenado nesta terça-feira a 4 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 40 mil em indenização e uma pensão de 20 mil, né, à ex-companheira por 1 ano. Ele vai cumprir a pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Deu para vocês entenderem? Né? Vamos lá. Ele agrediu a esposa, foi condenado agora. Cabe recurso ainda. Né? A decisão é do 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica. Então, vem cá. O recado que eu dou para vocês é o seguinte. Quando a gente fala de minorias, e a gente compara com este caso aqui, você agredir uma minoria, porque as mulheres
são consideradas minorias. Se você fizer piada contra mulheres, você pode ser condenado. Então, vamos colocar nos pesos aqui. Tá? Vamos pesar, vamos dosar as suas atitudes. Entre você agredir, ele foi condenado por agressão. Entre você agredir uma mulher e entre você fazer uma piada contra uma mulher ou outras minorias, a pena da agressão é mais branda, você não vai condenado em regime fechado e a multa é muito menor. A indenização dele aqui foi 30 mil, 40 mil. Já do Léo Lins foi 1.400.000 mais 300 mil de multa. Deu para entender o tamanho da diferença? Deu para entender? Léo Lins, humorista. Não vou entrar no mérito se ele é engraçado ou se ele é sem graça. Eu nem conheço muitas piadas dele. Eu não curto muito essas piadas de humor negro. Eu gosto de piada, é da roça, é do matuto, é o que eu gosto, tá? Mas o Léo Lins foi condenado a 8 anos. Uma multa milionária. O cara que foi condenado a bater na esposa, arrancar sangue dela, foi condenado a metade. Regime aberto. O Léo Lins, regime fechado. Por que a gente está chegando aqui? Porque este não é o pior ponto. Sobre o Léo Lins, vamos dar continuidade agora sobre o Léo Lins, o André Marsiglia falou o seguinte, cheio de irregularidades. E só parece que o Léo Lins era apoiador do Bolsonaro. Isso é um detalhe que eu queria colocar para vocês. Matéria do André Marsiglia aqui, advogado. A Lei 14.532, que é a lei anti-piada, né, ela foi usada para condenar o Léo Lins e ela foi inserida em 2023. Adivinhe qual governo? No governo do amor. O vídeo, objeto da punição, foi publicado em 2022, página 14 da sentença. O princípio da irretroatividade penal, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, estabelece que, abre aspas, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, fecha aspas. Ou seja, a decisão não poderia ter usado a lei. O que eu quero mostrar para vocês através aqui da publicação do Marsiglia é o seguinte. Nós temos um princípio que diz o seguinte. A lei penal não vai retroagir. Imagina o seguinte. Você faz um vídeo criticando a Janja. De repente, aprovam uma lei, bem depois, dizendo que criticar a Janja é crime. E aí você que cometeu aquele ato antes daquilo ser crime, pode ser condenado depois? Então, vou mostrar outro exemplo para você. Tem uma lei que diz que você estacionar o carro menos de 10 metros da esquina vai ser passível de apreensão do seu carro, você vai perder o carro e você terá, né, o seu carro confiscado. Você sempre parou a 3 metros, porque a lei era outra, mas agora é 10 metros da esquina. Beleza, você começa a cumprir a lei. Agora você sabe que a lei existe, vai estacionar sempre a 10 metros da esquina. Só que o juiz vai ver que você, antes da lei, seguia a lei e cumpria lá os 3 metros, vai lá e confisca o seu carro. É o que fizeram com o Léo Lins. Achei interessante o André Mendonça usar a crítica, a sátira aqui, para fazer crítica a esse caso. Dá uma olhada. E o Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão porque fez piada. É isso mesmo. Vacilou, né? O erro dele é que os shows dele não eram para idosos e o ingresso não era o aposento. Talvez não teria problema nenhum. Aliás, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil desviou bilhões dos aposentados. E só 6 pessoas foram presas. Não é possível que nesse escândalo todo só tenham 6 humoristas. Sorte mesmo é do MC Pose do Rodo, que foi preso por envolvimento com facção criminosa e solto 5 dias depois. Ou seja, é melhor se envolver com o Comando Vermelho do que com batom vermelho. Vermelho que também é a cor do partido do Lula, que foi condenado em todas as instâncias e virou presidente do Brasil. Mas já pode rir, essa é a piada. Mas não satisfeito, ele ainda andou dizendo que Deus não mandou chuva para o Nordeste porque ele viraria presidente.
e ainda disse que queria fazer maioria do PT no Senado para não avacalhar o STF. Bom, eu espero que isso seja uma piada. Talvez assim ele volte para a cadeia. Bem-vindo ao Brasil, onde o crime é tratado como piada e fazer piada é crime. É o que se tornou o Brasil. É o que 2023 começou. E aí, só o último ponto aqui, né? Vamos lá. Sociedade Ilustrada fez essa publicação aqui genial, né? Comando Vermelho estourando, né, a justiça. E aí, olha só. Carta Capital. Desembargador vê tratamento desproporcional em prisão e manda soltar o MC Pose do Rodo. Os policiais que prenderam um cara que fazia apologia ao crime, vinculado ao Comando Vermelho, que agora descobriu que a esposa supostamente lavava milhões do Comando Vermelho. O desembargador diz que os policiais agiram de forma agressiva e têm que ser investigados. Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por show de comédia lançado no YouTube. A justiça mandou soltar 3 acusados de decapitar mulher por entender que eles não oferecem risco nenhum. Figuras do Comando Vermelho. Na mira, tá? Isso aqui é do Metrópolis. O Comando Vermelho sequestrou, torturou e matou o motorista de aplicativo por engano. Arrancou a cabeça dele, filmou isto e mandou para a esposa dele para fazer tortura psicológica a ela. O Ministério da Justiça recebeu uma mulher, líder do Comando Vermelho, para 2 reuniões. Isso é normal. O Lula ignorou a presença do Comando Vermelho no Ministério da Justiça e saiu em defesa do ministro de Justiça da época, o Flávio Dino. Você lembra dele? Pois é, tinha um ministro da Justiça. Hoje ele não é mais ministro da Justiça. Nem sei o que ele faz hoje. Talvez você saiba o que ele faz hoje. Pois é, né? O Lula saiu em defesa dele depois que ele recebeu. O ministério dele recebeu uma pessoa do Comando Vermelho. O recado é muito simples. O recado é muito básico. É melhor você bater na mulher do que fazer piada com ela. É melhor, porque aí você vai pegar metade da pena. É melhor você se envolver com o crime organizado, lavar dinheiro, arrancar a cabeça das pessoas, do que você simplesmente fazer piada. Aí num, você nem vai ser penalizado, vai sair pra rua. No outro, você sai em regime fechado. O Brasil se tornou isso aí. Vamos lá, pessoal. Não bastasse, né, a quantidade de coisa maluca, a quantidade de atrocidade. Quem gosta de fazer compras no Mercado Livre, eu particularmente eu gosto, tá? Eu mesmo gosto de comprar vários produtos pela facilidade, pela comodidade, e o Mercado Livre se tornou uma das empresas mais ricas da América Latina. O Mercado Livre aciona a justiça para impedir o bloqueio do site no Brasil. É, meu amigo. Segundo o governo, né, existem produtos que estão sendo objetos de pirataria no Mercado Livre. Então, o resultado não é endurecer a pena sobre a pirataria, o resultado não é, né, pedir um maior controle, fiscalização, não. Arranca, tira fora o Mercado Livre do ar. O Mercado Livre voltou a acionar a justiça após uma primeira decisão desfavorável para pedir urgência na anulação de um despacho da Anatel que prevê multas e até bloqueio do domínio de plataformas de marketplace que comercializam celulares e outros eletrônicos piratas. A medida foi uma reação a uma reportagem do Painel SA, que noticiou que a agência de telecomunicações quer tirar do ar sites do Mercado Livre e da Amazon por reincidência na venda de celulares eletrônicos sem a certificação da Anatel. É isso aqui que eles vão fazer com as redes sociais. E agora estão fazendo com os marketplaces. Você que trabalha e sempre trabalhou honestamente vendendo o seu produto no Mercado Livre ou em outras plataformas, você simplesmente não poderá mais trabalhar porque a plataforma vai sair. E aí o governo quer uma alternativa. Criar, né? Você lembra do ministro do Trabalho que falou que pode expulsar o Uber do Brasil, que aí os Correios vão entregar você. É, bonito isso, né? Depois agora, não. Pode tirar o Mercado Livre do Brasil, que os Correios vão criar um marketplace. Cá entre nós, a verdade é que eles estão querendo transformar o Brasil numa verdadeira Cuba, né? Venezuela já somos, mas eles querem transformar isso aqui numa verdadeira Cuba. O Brasil tá lascado de vez. Isso aí
é inquestionável. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da Carla Zambelli agora, né? Segundo a Folha de São Paulo, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da Carla Zambelli após a deputada deixar o Brasil. A grande questão é que, nos bastidores, há uma discussão de se a Carla Zambelli teria dado um maravilhoso presente aos ministros do STF contra o Bolsonaro. Vem cá, você vai entender o porquê. A Carla Zambelli, é óbvio, né, que ela tem milhões de seguidores, tinha muita gente que gostava dela, mas existiam críticas contra ela também, na atuação dela fazer muita besteira. O que aconteceu? A Carla Zambelli saiu fora do Brasil. Eu, se tivesse na pele dela, não faria diferente de forma alguma, não estou nem culpando ela. Tá? Só que a gente aqui, tem gente que disse que ao fazer isso, ela entregou um presente, gente da direita, ela entregou um presente para o ministro Alexandre de Moraes. Porque eles argumentam que se tiver qualquer conversa da Carla Zambelli com o Bolsonaro nesse meio termo, eles podem usar o argumento de que, como a Carla Zambelli fugiu em situação semelhante ao do Bolsonaro, o Bolsonaro também pode tentar fugir e também expedir uma ordem de prisão contra o Bolsonaro, que é absurdo. Que absurdo. Não é porque um foge, o outro vai tentar também. Mas a gente viu isso acontecer com os presos do 8 de janeiro. Alguns fugiram. E quem se ferrou? O otário que ficou. Não é verdade? Pois é. A Procuradoria-Geral da República vai pedir a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli após ela anunciar, né, que deixou o Brasil. Segundo a matéria do Metrópolis, a Carla Zambelli já fez uma notificação, os advogados já informaram ela que a PGR já pediu a prisão preventiva. E ela argumenta que a prisão preventiva, nesse caso, é ilegal e é inconstitucional. Porque a Constituição diz que só poderá ser feita a prisão de um parlamentar em crime, né, inafiançável e no caso de prisão em flagrante, que não é o caso. Ela falou, não, de forma alguma, este não é o caso. E ainda tem a questão de que uma possível prisão tem que ser referendada pela Câmara dos Deputados. Precisa ser referendada aqui pela Câmara dos Deputados. Então ela se manifestou nesse caso aqui e disse que não é bem assim, né, que essa prisão é ilegal. Vamos lá, matéria do Estado de Minas. Fuga de Zambelli leva a PGR a pedir o bloqueio dos bens da Carla Zambelli e acionar a Interpol. Pois é. Agora, a grande questão é, para se acionar a Interpol, a própria Carla Zambelli, ela vai manter sua estadia ali, ao que parece ela está nos Estados Unidos, e ela vai para a Itália. Algumas pessoas me perguntaram, colocaram aqui nos comentários, Sandro, mas como ela está nos Estados Unidos? E aí eles querem incluir a Carla Zambelli na lista da Interpol. Isso não vai atrapalhar a Carla Zambelli chegar até a Itália. Ela não foi muito imatura, inocente, em anunciar que estava fora do Brasil enquanto estava nos Estados Unidos? Ela não deveria ter ido embora para a Itália primeiro? Olha, eu acredito que talvez ela já até esteja lá na Itália, né? Porque é possível que foi um vacilo tão grande. Mas pode atrapalhar? Sim. Agora, a inclusão na lista da Interpol depende do país, né? Também. A lista da Interpol é uma lista internacional. Quando se insere a lista, o seu nome ali na lista da Interpol, fica ali, né, o registro. Ela pode acionar a justiça, como é o caso do Oswaldo Eustáquio, que pediu, né, e a justiça espanhola determinou a retirada do nome do Oswaldo Eustáquio da lista da Interpol. Então, se foi inserido ainda não se sabe, e se vai ser acatado pelos Estados Unidos e Itália também não se sabe. Eu acredito que se ela picar a mula logo, né, não vai dar problema não. Agora, se ela ficar pastelando lá, vai dar problema. Agora, a grande questão. Coronel Tadeu. O cara é bom, o menino é bom, tá? É ele que vai assumir o lugar da Carla Zambelli. Mais aguerrido, mais combatente do que a Carla Zambelli, tá? Quem é o Coronel Tadeu? Suplente de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. A deputada federal Carla Zambelli anunciou que vai pedir licença parlamentar não remunerada por tempo indeterminado para morar na Europa. Caso o pedido exceda o prazo de 120 dias,
ela será substituída na Câmara dos Deputados pelo ex-parlamentar Coronel Tadeu. Tadeu, coronel da Polícia Militar de São Paulo, foi deputado entre 2018 e 2022 e acabou não conseguindo os votos necessários para renovar o mandato. Ele é suplente do PL no estado. Então, com a saída da Carla Zambelli, o coronel Tadeu acaba assumindo aí, né, o posto da Carla Zambelli. O que é bom, tá? O que é bom porque o coronel Tadeu é um parlamentar aguerrido, é um cara defensor das pautas da direita e da segurança pública. O André Marsiglia, ele fez uma análise sobre esse caso, né, da Carla Zambelli. Perseguição implacável, André Marsiglia lamenta a necessidade de exílio de Carla Zambelli no Oeste com elas, né? Acompanha aqui. Tinha muita gente no chat perguntando a situação da Carla Zambelli, então vou trazer uma nota rápida sobre o tema, tá? Aspas para Zambelli. Sim, estou fora do Brasil há alguns dias, disse a Carla Zambelli em entrevista para a Rádio Auriverde nesta manhã. Carla, lembrando, foi condenada a 10 anos de prisão pela primeira turma do Supremo em maio agora e também a perda do mandato. A deputada foi acusada de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Carla afirmou que saiu do Brasil para fazer tratamento médico, mas que vai pedir licença do mandato de deputada. Abro aspas de novo para Zambelli. Agora vou pedir para me afastar do cargo, tem essa possibilidade na Constituição e passo a não receber mais salário. O gabinete passa a ser ocupado pelo meu suplente. Também, né, a gente vê aí Eduardo Bolsonaro também fora do Brasil, trabalhando por lá. Quem sabe ela também faça uma movimentação nesse sentido, né, levando sopros, traduzindo algumas notícias, um pouco do que acontece por aqui lá. Esse caso da Zambelli é interessante, porque, claro, não é isso e espero que não seja isso. Mas se a gente precisa entender que a gente está começando a ter parlamentares que saem do Brasil. E isso é muito grave. A gente já teve jornalistas que tiveram de sair do Brasil, a gente já teve podcasters que tiveram que sair do Brasil, a gente já tem empresários, bom, empresários são os primeiros a saírem do Brasil, e agora a gente começa a ter parlamentares que se sentem mais confortáveis. Eu espero que não seja o caso, mas vamos lá, a gente tem que cogitar a possibilidade, né? Parlamentares exilados ou parlamentares que têm de sair do Brasil porque aqui a situação é inviável ou que conseguem exercer a sua função melhor lá fora, é o fim da picada. Esse caso da Zambelli, o artigo 55 da Constituição, ele permite que em caso de parlamentares condenados à prisão ou até mesmo à perda do mandato, que o Congresso delibere sobre isso. É lamentável que a gente chegue nesse ponto. Se um parlamentar precisa ir embora do Brasil, como é que a gente fica aqui? E muita gente apoiando, falando, tá certíssima de ir, e eu iria também, que eu não tô falando eu, Adriana, não parei pra pensar nisso, mas muita gente dizendo, eu iria também, porque você vê, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, acabou de pedir pra poder trabalhar numa parte do tempo, negado também, né? Os deputados e senadores hoje são os últimos a poderem falar alguma coisa, né? Eu tava até, acho que comentei aqui até isso outro dia, vale reforçar, outro dia estava com um parlamentar e ele dizia, poxa, você fala algumas coisas e tal que até eu penso se eu deveria falar. Eu falei assim, você é o que primeiro devia pensar, porque o parlamentar hoje é o último a ter liberdade de expressão, justamente porque ele é importante no jogo político. Então tirar um, colocar outro, mexe o tabuleiro, influencia nas eleições e que interessam, eleições que interessam ao STF. Então, enquanto jornalistas falam, advogados falam, enfim, ninguém liga muito, mas quando um parlamentar fala, tirá-lo do jogo político, do tabuleiro, é relevante para o que hoje o STF se tornou. E é por isso que a liberdade do parlamentar se tornou qualquer coisa, porque é a partir dessa qualquer coisa que eles mexem nos resultados desse tabuleiro político. Lembrando que... Pois é, pessoal. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês. Se você tivesse na pele da Carla Zambelli, você ia ficar aqui? Né? Pois é. Aí eu acho que você já deveria pensar. Amanhã ou logo, você pode estar na pele da Carla Zambelli. Tá? Então, se programe. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até daqui a pouco. A gente volta meio-dia com mais um editorial da Hora do Almoço para a gente poder bater um papinho aqui com vocês sobre o que está rolando aqui na República das Bananas, que o negócio tá tenso. Pensa num negócio tenso. Tá bom? Abraço e até a próxima.